Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Despertar da Consciência. Nós estamos iniciando a terceira série dessa nova temporada. Seu Sebastião, tudo bem? Agora melhor, com a presença do telespectador aqui na TV Mundo Maior com toda a tua equipe. E Deus nos abençoe em mais essa jornada. Amém. O programa de hoje vai falar sobre Deus e a criação. Na verdade, a gente vai retomar os assuntos anteriores, né? Vamos fazer uma retrospectiva da última série, que é polêmico às vezes o tema, né? Deus e a criação, para só situarmos para começar a nova série com maior segurança, vamos dizer assim. É verdade. Só para recapitular aqui, este é o livro do programa. Nós já estamos na terceira edição, 11 mil exemplares em menos de um ano, Sebastião. Exatamente, está sendo muito bem aceito. Espero que possam ter melhores resultados ainda, que nós esperamos com esse e com os demais que virão. Tá ótimo. Sebastião, vamos já direto ao assunto. Se os tempos são chegados, isso significa que nós, humanos, estamos preparados para esses ensinamentos dos espíritos? Com certeza. E quando lemos na questão 144 do Livro dos Espíritos, percebemos que nós estamos diante de uma doutrina eterna. E quando vemos na conclusão, no item 6, escrito por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos ainda, ele fala que essa doutrina não é doutrina de um homem só. Ela existe desde a criação. E como nós estamos falando de Deus e a criação, para Pietro Baldi, Deus é a criação. Como Deus é uma força incriada, então a doutrina existe desde quando ele existe. Então não há como mensurar como nasceu essa doutrina. E ela foi organizada por Allan Kardec e codificada pela Falange Espírito da Verdade. Tendo Kardec como um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, porque o trabalho dele foi o mais complexo, porque juntar os fragmentos esparsos em toda a humanidade para essa falange com um número muito grande de espíritos, não era tão complexo quanto o trabalho dele de organizar metodicamente, didaticamente, algo tão abrangente, tão extenso quanto esse ensino. E ele só fez a base de tudo isso e deixou que os demais, os continuadores, dessem expansão a esse pensamento inicial. E essa doutrina tem como proposta iluminar e libertar consciências. E se os tempos são chegados, tempos de transição, e ele também deixou muito claro que a doutrina não tem como proposta transformar a humanidade, mas sim os indivíduos, para que estes, com seu comportamento, transformem a humanidade em si. Então, para sabermos o nosso papel, quanto à nossa origem, natureza e destinação, é necessário o estudo, a meditação, a reflexão e a aplicação. Por isso, essa tríade. A filosofia para que possamos estudar, pensar, raciocinar, duvidar e indagar. A ciência para que esclareçamos ou para que testamos esse ensinamento para chegarmos a um discernimento. E depois a moral, o Evangelho do Cristo, esse código de ética, para que nós possamos comportar adequadamente. Quando o senhor fala sobre libertar essa consciência, qual é a atitude que nós devemos ter e por que temos que libertar essa consciência? Então vamos trocar em miúdos para facilitar a compreensão. Sim. Então nós costumamos dizer assim, a filosofia nos ensina a pensar, mas não nos ensina a fazer. A ciência nos ensina a fazer, mas não nos ensina a comportar. O código de ética e moral, o Evangelho do Cristo, nos ensina esse comportamento. Seria mais ou menos assim, a ciência, a filosofia e religião se completam, porque a filosofia nos traz ou nos ilumina com o conhecimento, a ciência com o esclarecimento, e a vivência é que nos liberta, porque o conhecimento em si nos dá a noção para que nós possamos nortear-nos. A ciência é o esclarecimento de como percorrer o caminho. Agora, só a aplicação do conhecimento é que nos tornaremos livres, porque a libertação é ficar liberto da dependência de outrem. Porque se temos em nós, se somos imagem e semelhança, se somos um micro-universo que contemos o macro, nós temos tudo que tem lá fora dentro de nós. Enquanto eu desconheço a minha realidade, eu fico na dependência de um passe, nada contra o passe. Sem saber que eu tenho em mim uma fonte inesgotável da bioenergia usada no passe.
eu fico na dependência de alguém fluidificar uma água ou magnetizar uma água, sem saber que eu também tenho essa capacidade, não só fazer isso com a água, mas com o estudo, compreensão e aplicação do Evangelho no lar. É como se eu fluidificasse, magnetizasse tudo que existe do piso ao teto e etc. Então, quando eu não entendo essas realidades, eu fico na dependência de alguém para fazer uma reunião de desobsessão para afastar o chamado obsessor, sem perceber que, na realidade, os piores inimigos, os piores adversários estão dentro de nós. E para que isso se dê, Kardec falou que eu precisava do conhecimento de causa e a minha transformação moral para sanear essa situação. Então, a libertação é quando eu tenho a noção do que é, para que serve e do como usar. E não fico apenas no filosofar, no testificar se é um fato, se realmente há uma possibilidade daquele momento, daquela aplicação. Mas simplesmente eu coloco a mão na massa para testar a situação em mim próprio. Sr. Sebastião, no terceiro capítulo do livro, o senhor fala muito também sobre causa e efeito. Deus é causa e efeito ao mesmo tempo ou não? Exatamente. Para nós, na atualidade, já que na época houve 3 traduções do Livro dos Espíritos, ou 3 edições. A primeira com um pouco menos de questões, com um assunto mais reduzido, depois ampliado na segunda e estendido na terceira. E mesmo na terceira edição, vemos na questão número 14, que Deus é a causa e não é o efeito. Porque naquele momento não dava para compreender, né, a magnitude desta força incriada. Hoje sabemos, pelo pensamento de vários autores, que Deus é a causa e o efeito também, porque nada existe fora de Deus. Se ele for o autor, o Deus antropomórfico que cria a obra fora de si, e ele não é a obra, ou a obra não existe nele, não é uma força imanente nele, ele está dentro de um outro ser, porque há entre ele e a obra um espaço. E ele está pegando a matéria-prima de um outro lugar. Então, esse ser que engloba tudo isso é que nós poderíamos chamar de Deus. Então, hoje, percebemos que Deus é a causa e o efeito, a lei das leis, no dizer de Eurípides Barçanufo, a consciência das consciências, a inteligência da inteligência, a causa das causas, o princípio dos princípios, ou seja, ele é o todo, a unidade, conforme está em A Gênese, porque logo mais tarde o próprio Kardec compreendeu que era muito mais do que isso. Ele é ao mesmo tempo a unidade, que a tudo sintetiza, e a variedade por meio da qual ele se expressa. E nós? Se Deus é a causa e o efeito, nós somos o quê? Nós somos partículas dessa causa, como está na questão 145 do Livro dos Espíritos, ou melhor, 144. Quando Allan Kardec pergunta: o que devemos entender pela alma do universo? Na época se usava a alma do mundo, a alma do universo, para dizer o todo. E naquele momento ele recebe como resposta: é o princípio da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades que somos nós. E como expressão dessa consciência cósmica, como partículas, na visão de Leon Denis, como as almas menores dessa grande alma, na questão 150, Allan Kardec preocupa-se, porque isso estava parecido com o panteísmo. Porque eles acreditam no panteísmo, que nós nascemos todos de uma grande alma, temos a nossa experiência fora desta alma, e quando retornamos a ela, perdemos a consciência. E na questão 150, Kardec pergunta e vem a resposta: jamais perderemos a consciência. Assim como em nosso corpo físico tem mais de 100 trilhões de células, e cada uma com a sua consciência, nós, dentro desse universo, desse cosmos, mantemos a nossa individualidade, embora fazendo parte dessa unidade global a quem chamamos Deus. Falando em unidade cósmica, o cidadão cósmico, ele tem direitos e deveres? Com certeza, a lei de causa e efeito, a lei de justiça, amor e caridade. Então, o que penso, eu posso dizer, é uma liberdade de pensar. Mas, segundo André Luiz, já que ele é o mentor da Fundação Espírita André Luiz, nós seguimos as suas diretrizes, os seus conteúdos, ele alerta-nos, dizendo: é melhor pensar no que pensar.
porque a partir do que penso eu me comprometo, porque eu estou enviando uma cópia do meu pensar ou do meu pensamento para todas as minhas vivências, para todos os seres dentro de um mundo e para todos os seres em todos os mundos. Então, o pensar precisa ser melhor compreendido, porque o pensamento é ao mesmo tempo uma potência da consciência quando se expressa. A matéria mental é algo que está fora da própria mente. A mente é uma emanação da própria consciência. E neste laboratório é onde nós vamos trabalhar essa potência expressada, essa matéria mental neste laboratório, e nós vamos interagir com incontáveis realidades e criamos responsabilidades imensas, porque o próprio André Luiz afirma, quer mordomia, quer confortos mais extensos, então precisa a responsabilidade também proporcional. Por isso nós temos direitos e deveres. Então o meu direito termina onde começa o do outro e os meus deveres também, e assim sucessivamente. Mas o que vemos na maioria dos casos é alguém reivindicar apenas os direitos e esquecendo dos deveres. É exatamente isso que eu ia questionar, porque é muito comum a gente perceber só os nossos... mas eu tenho esse direito, e a gente briga pelos nossos direitos apenas, normalmente é assim. Mas e os nossos deveres? Como que a gente pode fazer para melhorar a nossa visão e enxergar quais são os nossos deveres? Eu vou falar só de 3 coisas que acontecem dentro das nossas casas espíritas. É um direito receber a água fluidificada, mas é um dever saber como fluidificá-la ou magnetizá-la. É um direito receber a bioenergia, mas é um dever saber como isso se processa. É um direito receber a assistência da espiritualidade para que saiamos do processo obsessivo, mas é um dever saber como isso se processa, e assim sucessivamente. Tudo bem, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não sai daí.